Fala galera, tudo jóia? Estamos aqui novamente no canal Mundo da Matemática, trazendo mais um conteúdo muito importante, solicitado em vários exames, provas, vestibulares, concurso público. É um conteúdo que está dentro de análise combinatória. Ele é o princípio fundamental da contagem, PFC, também chamado de princípio multiplicativo. Então, acompanhe essa aula até o final, vamos aprender juntos. Se você tem a intenção de ter esse apoio para as suas tarefas escolares, você que está se preparando para uma prova, um concurso público, então assista a toda a aula e também participe do curso, de todas as aulas referentes a esse conteúdo e a outros que temos aqui. Então roda a vinheta! Muito bem, o que seria princípio fundamental da contagem, ou também pode ser chamado de princípio multiplicativo? A definição é o seguinte: ele é um método algébrico que determina o número de possibilidades de ocorrer um determinado evento, sem precisar descrever todas essas possibilidades. Então é uma forma de calcular o número de possibilidades de ocorrer algo sem que você precise descrever todas essas possibilidades, apenas o número de possibilidades da ocorrência. Então vamos a alguns exemplos. Muito bem, vamos a esse exemplo entender na prática o que significa esse conteúdo. Vamos lá. Para ir a uma festa, eu disponha de 4 camisetas e 2 calças. De quantas maneiras diferentes eu poderia me vestir? Então, eu teria que ir a uma festa. E das melhores roupas que eu tinha, eu tinha à disposição 4 camisetas e 2 calças. Eu teria que escolher uma camiseta e uma calça. Uma camiseta de 4 e uma calça de 2 calças melhores que eu tinha. Como que eu poderia fazer isso? Quais eram o número de possibilidades? Eu montei aqui um esquema da seguinte situação. Eu vou chamar camisetas de X e vou chamar calças de Y. Como eu tinha 4 camisetas, das melhores que eu tinha, eram 4 que eu tinha à disposição, então eu vou chamar de cada uma X1, X2, X3, X4. Então o X representa as camisetas. Como eu tenho 4 camisetas, a das melhores que eu tenho são 4 disponíveis para ir à festa, eu estou chamando uma de X1, X2, X3 e X4. No caso das calças, de todas que eu tinha, 2 eram as que mais se destacavam, as melhores que eu tinha. Então eu vou chamar a calça de Y, como são 2, Y1, Y2, ok? Aí eu montei essa possibilidade. Então, por exemplo, se eu usar a calça Y1, ok? Eu vou poder, então, combinar com essa calça com as 4 camisetas. Então, se eu, por exemplo, escolher a calça 1, posso usar a camiseta 1. Então, vai ficar assim, ó. Y1, X1. Ah, mas eu posso escolher a calça 1 e combinar com a camiseta 2. Então, a possibilidade agora é a calça 1, Y1, e a camiseta 2. Posso também, usando ainda a calça 1, sair com ela, mas usando a camiseta 3. Olha só. Y1, X3. Ou então, utilizando-me ainda da calça 1, mas aí saindo ela, combinando com a camiseta 4. Olha só. Muito bem. Agora, eu poderia escolher a calça 2, tá? Bom, se eu escolher a calça 2, eu tenho outras possibilidades. Por exemplo, se eu sair com a calça 2, eu posso sair com ela e escolher a camiseta 1. Então é Y2, X1. Ainda com a calça 2, eu posso sair com ela, mas aí escolhendo a camiseta 2.
Lembre-se que eu estou usando o X para representar as camisetas. Utilizando ainda a calça 2, posso usar a camiseta 3. E finalmente, com a calça 2, aqui, posso sair com a camiseta 4. Isso daqui, pessoal, tudo isso aqui, ó, olha só, é chamado de árvore de possibilidades. Ok? Então, já dá para saber, fazendo esse esqueminha, quais as minhas alternativas, tá? Quantas possibilidades eu tinha nesse determinado evento. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinações. Então eu teria aqui 8 combinações para que eu pudesse me vestir e ir a determinada festa. Certo? Mas existe uma maneira mais fácil de fazer esse tipo de cálculo, tá? Em alguns casos, fazer esse esquema aqui vai se tornar muito trabalhoso, vai dar trabalho demais, vai gastar muito tempo. E aí você tem que fazer uma prova, você não vai ficar fazendo esse esqueminha aqui, tá? Dá para utilizar ele, mas vai ter muito trabalho. Qual é a outra possibilidade? Usando o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, tá? Então o que eu faço? Muito bem. Eu tenho aqui, ó, eu tenho camiseta e eu tenho calça. Vou colocar no plural, né? Que são, não é uma só. Então eu tenho aqui, ó, número de camisetas e número de calças, certo? Então vamos lá. A maneira mais fácil é o seguinte: quantas camisetas eu dispunha para me vestir? Eu dispunha de 4 camisetas. Então eu dispunha, ó, de 4 camisetas. Ok? De 4 eu teria que escolher uma. Não dá para sair com 4, né? E de calças eu dispunha quantas calças? Aqui, ó. Das calças que eu tinha, as melhores eram essas duas. Então eu tinha 2 calças. A maneira mais fácil de se resolver isso daí, sem fazer isso tudo, é multiplicar o número de possibilidades de camisetas com o número de possibilidades de calças. Se você multiplicar, vai dar exatamente as 8 possibilidades que nós contamos aqui. Bom, agora vamos resolver estes exercícios aqui. Exercício 2. O exemplo, né? 4 carros, eu estou nomeando esses carros, C1, C2, C3 e C4, 4 carros, disputam uma corrida. Quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Então, vai ter um dos 4 que vai chegar em primeiro lugar, terá outro que chegará em segundo lugar, outro que chegará em terceiro lugar. Tá? Então, a pergunta é: quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Bom, se são 4 carros, ok? E todos em mesmas condições de competição, na primeira parte aqui, ó, na primeira parte aqui, quantas possibilidades existem para ocupar o primeiro lugar? Os 4, né? Então todos os 4 têm a mesma chance. Pronto. Ok? Para ocupar a posição de segundo lugar, quantas são as possibilidades? Ora, se já está sendo ocupada a posição de primeiro lugar, dos 4 só restam 3 posições a serem ocupadas. Só existem 3 carros para ocupar essa posição, ok? Porque se eu tenho já o primeiro colocado, se eu estou procurando saber quem é o segundo, é porque eu já tenho o primeiro colocado.
Para o segundo lugar, eu só tenho 3 carros disponíveis, porque um deles vai ficar em primeiro. Então aqui, ó, há 3 possibilidades de chegada, ok? E para o terceiro lugar aqui, ó, como já são conhecidos os que estão ocupando o primeiro e segundo lugar, e são 4 carros, então dos 4, se eu eliminar 2, porque 2 dos 4 ocuparão esses lugares, vão me sobrar apenas 2 lugares. Então, para o terceiro lugar, só me restam 2 carros possíveis de ocupar esse lugar. Pronto. Neste caso, se eu montar aquela árvore de possibilidades, daria muito trabalho, ficaria muito grande, daria muito tempo, e utilizando-me aqui do princípio fundamental da contagem, faz com que eu consiga chegar no resultado com mais facilidade, muito mais prático. Então, para o primeiro lugar, existem 4 possibilidades, porque são 4 carros disputando. Para o segundo lugar, já sabendo que tem um ocupante ao primeiro lugar, só me restaram dos 4, 3 carros que podem ocupar essa posição. E para o terceiro lugar, já conhecendo que primeiro e segundo lugar já tem posições, já tem carros lá, dos 4 vão me sobrar só 2, porque 2 deles vão estar ocupando aqui. Pronto. O número de possibilidades é a multiplicação, deixa eu fazer aqui, é a multiplicação dessas possibilidades. Fazendo aqui o meu cálculo, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24 possibilidades. Olha que prático, que facinho. Então, existem 24 possibilidades de chegada para as 3 primeiras posições. Beleza, gente? Segundo exercício. Considerando os números naturais, aí são esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Responda, letra A. Quantos números naturais de 2 algarismos, ou seja, 2 dígitos, poderemos formar? Bom, se ele tem 2 algarismos, então esse determinado número natural, deixa eu fazer de outra forma. Esse determinado número natural, ele tem a casa das dezenas e a casa das unidades. Ele tem 2 dígitos, tá? Ele pode estar entre o 10 e o 99, enfim, tá? Então, quantas possibilidades para dezena, né? Quantas possibilidades aqui eu tenho para dezenas? Ou seja, quais os números que podem ocupar essa primeira posição aqui, ó? Todos eles, concorda? Eu posso, nessa primeira situação, pode ser ocupado por qualquer um deles. Então, quantos números tem aqui? 6 números. Nessa posição pode estar 1, pode estar o 2, pode estar o 3, o 4, 5 ou 6. Então, são 6 possibilidades para essa primeira posição. Tudo bem? E para a segunda posição, quantas possibilidades podem existir? Também 6, porque pode ter aqui, por exemplo, o número 22, tá? Pode se repetir, pode ter o número 33. Então, para a segunda posição, também são 6 possibilidades. Ou seja, multiplicando uma possibilidade pela outra, 6 vezes 6, 36 números, né? Podemos formar. Porque essa é a pergunta, quantos números naturais de 2 algarismos podemos formar? 36 números. Agora, preste atenção nesse exercício B. Olha só, leia comigo. Quantos números naturais de 2 algarismos distintos poderemos formar? Não está parecido com a letra A? Tem uma diferença aí. Leia de novo. Percebeu a diferença? Onde está a diferença? A diferença está nessa palavra. Exatamente igual aqui a frase, bem parecido, o que muda é esta palavra. Essa palavra vai mudar o resultado. Então tenha cuidado. Vamos lá. Quantos números naturais de 2 algarismos
distintos poderemos formar. Então são dois logaritmos, o da casa das dezenas e o da casa das unidades. Um aqui, outro aqui. Para a casa das dezenas, quantas possibilidades eu tenho? Quantos números pode ocupar essa posição? Desses aqui, ó. Todos eles, qualquer um deles podem ocupar essa posição. Então, quantos eu tenho aqui? Eu tenho 6 algarismos. Então, 6 algarismos podem ocupar essa posição, ok? Qualquer um deles pode ocupar essa posição. Agora, veja bem, essa palavra me faz mudar o conceito da segunda posição em relação a esse exercício, ok? Porque são dois algarismos diferentes. A palavra distinto significa diferente. Então, por exemplo, se na primeira casa aqui, na casa das dezenas, eu tiver escolhido 3, por exemplo, escolhi o 3, dos 6 números eu escolhi o 3, na segunda casa eu já não poderia escolher o 3. Por quê? Porque os algarismos têm que ser diferentes, distintos. Tem que ser diferentes, distintos. Então aqui, na casa das unidades, poderia escolher qualquer um deles, menos o 3. Então eu poderia escolher o 1, 2, o 4, 5 e o 6. Ou seja, eu poderia escolher 5 possibilidades. Qualquer uma das 5, menos o 3. Então, na segunda situação aqui, as possibilidades menos uma, que estaria ocupando a primeira posição. Então, quantas possibilidades? 5 possibilidades. 6 menos 1. A 6 menos o 3. 5 possibilidades. Certo? Não poderia, por exemplo, escolher 33 ou 44. Não poderia ser de dígitos iguais. Teria que ser dígitos diferentes. Pronto. Agora é só multiplicar as possibilidades. 6 vezes 5. Ou seja, 30 números eu poderia formar de dois algarismos, utilizando aqui, ó, esses 6 algarismos, mas algarismos distintos. Beleza, pessoal? Tá aí, pessoal, mais uma aula. Espero que tenha contribuído para a sequência dos seus estudos. Você que está se preparando para uma prova, você que precisa de uma aula como esta, espero ter ajudado. E se você pretende ter um desempenho melhor nas suas atividades escolares, se inscreva aqui no canal, aqui no canto direito do seu dispositivo tem um botão inscreva-se e também clique no sininho para que você seja notificado toda vez que tivermos uma nova aula aqui no canal, tá certo? Se você puder, compartilhe, divulgue o canal, recomende ele em suas redes sociais, no Instagram, no YouTube, aonde você quiser, tá bom? E aqui estou no aguardo para a próxima aula. Muito obrigado e até lá!